Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu continuo recebendo muitas perguntas sobre a questão do jejum intermitente. Então, se você ficar depois da vinheta, eu vou contar como eu comecei a praticar o meu jejum intermitente, qual foi a minha experiência e qual foi o protocolo que mais deu certo pra mim. Fica aí! Quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu tive acompanhamento do meu médico nutrólogo, claro, mas eu comecei a fazer o jejum e eu comecei a estudar quais eram os protocolos. E eu comecei devagar, mesmo que eu recomendo pra vocês. Você dorme, né? Quando você dorme de 5, que é o menos ideal, até 8 horas, que é o mínimo, que é o mais ideal pra você dormir. Você, por algum acaso, acorda no meio da noite pra comer? Acho que não, né? Eu vou inverter a pergunta pra você. Se você tá no meio do seu trabalho e você tá acostumado a dormir de 3 em 3 horas, você já ouviu falar isso? Existe isso, gente? Aí você chega pro seu chefe assim, ó, e fala assim, chefe, dá licencinha aí que tá na minha hora da soneca. Você já pensou se isso acontecesse, gente? Então o conceito do jejum intermitente é exatamente o mesmo. Você não vai acordar de madrugada para respeitar a sua alimentação de 3 em 3 horas. Tudo aquilo que você coloca na sua cabeça como uma ordem, como uma rotina, como um hábito, o seu corpo ele vai obedecer. Se você dá um alimento para ele de 3 em 3 horas, em algum momento, quando der lá as suas 2 horas e meia, ele vai começar a dar sinais de que ele está com fome, porque você está educando o teu corpo para que ele coma de 3 em 3 horas. Quando você começa a espaçar um pouquinho mais e entender o que é a fome, diferenciar o que é a fome da vontade de comer, fazer muita diferença na sua vida. E você vai conseguir ver que você vai passar mais tempo sem precisar se alimentar. Essa é a chave. Então, como eu comecei? Eu comecei nas minhas horas de sono, fui para as 8 horas, depois fui para as 10 horas sem comer. E no começo, sim, eu comecei a controlar no relógio, tá, gente? Não só comecei a controlar no relógio, como a cabeçuda aqui começou a competir. Nossa, eu consegui fazer um jejum de 12 horas, aí amanhã eu vou tentar fazer o de 13 horas. E aí eu fui indo 14 horas, 15 horas, 16 horas, cheguei a 20 horas, cheguei a 24 horas. E o meu máximo, gente, que eu já fiquei sem me alimentar, foram 70 horas. Pois é, acredite em mim. Então eu posso te dizer com conhecimento de causa, qual é o jejum que mais te dá resultado se o teu foco é emagrecimento e o jejum tudo de bom se o teu foco for espiritual, tá? Ou espiritual ou biológico mesmo, porque alguns estudos de jejum intermitente, inclusive é cientificamente comprovado que quando você permanece um longo período de jejum, é como se você estivesse fechando o seu organismo para balanço. As células, elas sofrem uma renovação. Elas vão descartar aquelas células antigas que não funcionam mais muito bem. Elas vão acelerar o nascimento de novas células, células boas do teu organismo. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Se você for no site da Cielo, que é um site de pesquisa científica, você vai conseguir encontrar estudos lá sobre o jejum intermitente que falam sobre isso. No mais, tem o Dr. Juliano Pimentel, tem o Dr. Vitor Sorrentino, o Dr. Baracá, o Dr. Ler Ribeiro, uma série de médicos renomados que podem falar sobre a questão do jejum intermitente. Mas se o teu foco aqui for perder peso, o melhor jejum é o 16/8. Mas Ana, como você começou a fazer? Gente, hoje eu falo que eu já fui nos extremos de controlar no relógio, de colocar despertador, e hoje eu vivo o jejum de uma forma muito mais natural, tá? Quando você fica controlando o relógio, ai, agora são 10 horas, faltam 2 horas para eu comer, o que eu vou comer? Ai, eu vou quebrar o jejum como? Quer dizer, gente, você perde o foco do jejum. Imagina você passar todo o jejum só pensando em comida. Vai ser muito ruim, porque vai chegar na hora que você puder voltar a comer, você vai se arrebentar de comer. E não é essa a ideia. O jejum é a maior e a principal ideia, e eu inclusive assisti num curso que eu fiz, uma mesa redonda de médicos muito bons, um deles era o Dr. Souto, ele fala assim, gente, é igual sono, você vai dormir na hora que você tem sono. A mesma coisa deveria ser comer. Você não pode ficar controlando no relógio que horas que você vai comer. Você tem que comer na hora que você sentir fome. E você vai começar a perceber e diferenciar o que é fome de vontade de comer na hora que você começar a treinar
e espaçar um pouco mais os teus horários. Então, por exemplo, você vai dormir meia-noite, você acorda às 6 horas da manhã, você não precisa comer logo às 6 horas da manhã. Você pode tentar comer às 7, às 8 horas. Começa devagar, começa sentindo o quanto é a tua necessidade de café da manhã. Se você treina de manhã, se você treina à noite, você vai encaixar isso no seu dia, da melhor forma como for pra você. Mas você não precisa ficar, sabe, aquela coisa bitolada no relógio, que oração. Não é essa a ideia, tá, gente? A ideia é você comer quando você tem fome, a mesma coisa quando você dorme. Você dorme quando você tem sono, você não dorme de 3 em 3 horas. E o nosso organismo ele foi projetado para viver assim. Então eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, se esse conteúdo está sendo relevante para você, curte, comenta, compartilha, favorita, clica no sininho. A gente se vê no próximo vídeo.